Me chamo Mateus, e o que aconteceu comigo não foi fruto da minha imaginação infantil. No ano de 1982, fui passar férias com os meus avós no Acre, na cidade de Rio Branco. Lá fiz vários amigos, mas meu melhor amigo era o Riso, porque ele estava sempre sorrindo. No bairro onde meus avós moravam, havia um rio proibido, conhecido por seus desaparecimentos e afogamentos misteriosos. Riso, cujo nome verdadeiro era Ricardo, vivia com seus pais, Dona Maria e seu João, e seus 2 irmãos mais novos, Pedro e Ana. Dona Maria era uma mulher gentil, sempre preocupada com o bem-estar dos filhos, enquanto seu João era um homem trabalhador, que passava a maior parte do tempo na roça. Pedro e Ana eram crianças alegres, sempre correndo e brincando pelo bairro. Numa tarde quente, minha avó me colocou de castigo para rezar o rosário. Foi quando o Riso apareceu na porta da cozinha, me chamando para brincar. Sua avó nem vai perceber, disse ele com um sorriso travesso. Fomos brincar no rio proibido. Rapaz, isso é mentira dos mais velhos, disse ele. Estranhei, pois Riso era muito respeitador. Já no rio, brincamos muito, ou melhor, eu brinquei. Riso só me olhava estranho. Aliás, isso não era a única coisa estranha. Riso não ria, nem brincava. De repente, ele avançou sobre mim com uma fúria, tentando me arrastar para o meio do rio, para me afogar. Mas quando ele alcançou o rosário que eu segurava, ele gritou e submergiu o rio adentro. Assustado, voltei para casa chorando e machucado. Encontrei minha avó chorando em desespero e meu avô furioso com o cinto na mão. Eu disse à minha avó que Riso tentou me matar. Minha avó cuidou de mim e chamou uma rezadeira para me rezar. Fiquei 3 dias de cama com febre. Quando acordei, meus avós me contaram com cautela que aquele não era Riso, pois ele havia se afogado na noite anterior à minha fuga ao rio proibido. Os pais de Riso estavam devastados. Dona Maria não conseguia parar de chorar, e seu João, normalmente um homem forte e silencioso, estava visivelmente abalado. Pedro e Ana, sem entender completamente o que havia acontecido, perguntavam constantemente quando Riso voltaria para casa. Nunca mais desobedeci meus avós ou meus pais e passei um bom tempo assombrado. Mas o que seria aquilo que se parecia com meu amigo Riso? A rezadeira, Dona Lourdes, uma senhora de idade com vasto conhecimento sobre o sobrenatural, explicou que o espírito de Riso estava preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, atraído pelo rio que já havia levado tantas vidas. Dona Lourdes realizou várias sessões de oração e rituais para tentar libertar o espírito de Riso. Durante essas sessões, eu podia sentir uma presença fria e opressiva, como se algo ou alguém estivesse observando. Em uma dessas noites, enquanto todos estavam reunidos na sala, ouvimos um choro distante vindo do rio. Era um som triste e desesperado, que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Finalmente, após uma semana de orações intensas, Dona Lourdes anunciou que o espírito de Riso havia sido libertado. Ela nos aconselhou a nunca mais nos aproximarmos do rio proibido e a respeitar os avisos dos mais velhos. A partir daquele dia, a vida no bairro voltou ao normal, mas a memória de Riso e do que aconteceu naquela tarde nunca me deixou. Os anos passaram, e eu cresci, mas a lembrança daquele verão no Acre ainda é vívida em minha mente. Sempre que visito meus avós, evito olhar na direção do rio, temendo que algo possa estar me observando das profundezas. Até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu com meu amigo Riso e por que ele foi levado por aquele rio maldito. Obrigado por ouvirem o meu relato. Aviso de gatilho nesse relato. Meu nome é André e moro em Osasco, São Paulo. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com meus avós, minha mãe e meus tios. No Cariri, moravam meus avós com sua família, 5 filhos ao total, pois 3 faleceram de forma triste. Meu avô Abelardo era uma criatura ruim, batia muito em minha avó, Deolândia, e nos filhos. Um dia, ele bateu tanto em minha avó que ela, grávida, perdeu o menino. Minha avó, deitada na rede em seu luto e resguardo, era constantemente provocada pelo meu avô. Ele fazia um cigarro de palha, sentava num banco em frente a ela e soltava a fumaça em seu rosto. Ele dizia:
onde está o seu Deus? Para quem você reza todos os dias? E soltava uma risada de escárnio. No 12º dia do resguardo de minha avó, ela, chorando, pedia a Deus que, por intermédio do anjo Miguel, se mostrasse a meu avô. Meu avô, escarnecendo, provocava e profanava a Deus e tudo o que era santo. Saiu para tomar uma pinga no bar do Senhor Zelão, que era longe. No caminho escuro e difícil, ele sentiu uma rajada forte de vento que passou acima de sua cabeça, derrubando-o, levantou-se esbravejando e recebeu a segunda rajada de vento, caindo para trás e seu chapéu foi para longe. Na terceira rajada de vento, junto com uma chicotada, ele foi derrubado, e chicoteado várias e várias vezes, não para matá-lo, mas para machucá-lo. Quando aquilo tudo terminou, meu avô Abelardo olhou para cima e viu um ser, criatura ou entidade. Tinha 4 pernas, mas os pés eram mãos, e as palmas estavam pousadas no chão. Com asas que abriam e fechavam, o corpo era coberto de asas pequenas e grandes. Quando ele se esticou, ficou muito alto, com mais de 3 metros. 4 asas enormes, 2 de cada lado, se abriram. Naquele momento, meu avô estava todo sujo e urinado. Ele viu a cabeça da criatura, que tinha feições quase humanas, porém sua boca era um bico com dentes, e seus olhos mudavam a cada piscada, tornando-se imensamente verdes, azuis, castanhos, totalmente brancos, totalmente pretos, e outras cores que meu avô não sabia como identificar. Então, do bico do ser saiu um tipo de apito ou assovio. O bico estava aberto, mas não saía som, o som era dentro do ouvido do meu avô, que acabou desfalecendo. De manhã, ele foi encontrado naquele local, bem no meio da estrada. Não conseguia falar, nem ouvir. Lembrando que meu avô não havia bebido, não tinha cheiro de álcool. Meu avô ficou 1 mês de cama e nunca mais ouviu. Ficou surdo e quase mudo. Minha avó acabou falecendo de uma infecção por causa de ter perdido o bebê e também de desgosto. As coisas naquela época eram diferentes, o homem era o dono da mulher. Depois do falecimento de minha avó, meu tio mais velho, já com 12 anos, pegou uma carona no famoso pau de arara e veio para São Paulo. Com 2 anos aqui, mandou buscar seus irmãos. Meu avô ficou para trás, e meus tios e minha mãe evitam falar o nome dele. Eu só soube dessa história quando mandaram avisar que ele tinha falecido. Após a partida dos filhos, meu avô Abelardo ficou sozinho na casa humilde e vazia. As noites eram longas e silenciosas, mas logo ele começou a perceber que não estava realmente sozinho. No início, eram apenas sussurros, risadas infantis que ecoavam pelo escuro. Abelardo tentava ignorar, mas os sons ficavam cada vez mais altos e perturbadores. Certa noite, ele acordou com o som de passos leves correndo pelo quarto. Ao abrir os olhos, viu as figuras espectrais de 3 crianças, seus filhos falecidos, olhando para ele com olhos vazios e acusadores. Eles não falavam, mas suas presenças eram sufocantes. Abelardo sentia o peso da culpa e do remorso esmagando seu peito. A figura de Deolândia também começou a aparecer. Ela surgia na rede onde costumava descansar, seu rosto pálido e marcado pela dor. Ela não dizia nada, apenas olhava para Abelardo com uma tristeza profunda e silenciosa. Ele tentava falar com ela, pedir perdão, mas sua voz não saía. A presença dela era um lembrete constante de sua crueldade e dos erros que cometeu. As assombrações se tornaram mais intensas com o passar dos dias. Abelardo, meu avô começou a ver sombras se movendo pelos cantos da casa, ouvir sussurros que o chamavam pelo nome. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer. A cada noite, os espíritos das crianças e de Deolândia se aproximavam mais, suas figuras espectrais se tornando mais definidas e ameaçadoras. Uma noite, enquanto tentava dormir, meu avô sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Ele se virou e viu Deolândia, mais real do que nunca, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por que você fez isso conosco?" ela sussurrou, sua voz ecoando na mente de Abelardo. Ele tentou responder, mas sua voz estava presa na garganta. As crianças apareceram ao lado dela, suas mãos estendidas em direção a ele, como se estivessem pedindo algo que ele não podia dar. Atormentado, meu avô procurou um padre e se confessou, mas não adiantou.
A culpa o corroía. Então foi procurar um catimbozeiro, e lhe contou tudo. O catimbozeiro prometeu ir à casa, ajudar meu avô. Porém no meio do caminho, se encontrou com um boiadeiro que lhe avisou: não vá. Obediente e assustado o homem voltou, na metade do caminho. O tormento continuou até que, uma manhã, Abelardo foi encontrado caído, próximo à rede de minha avó. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de terror, seus olhos abertos e fixos no teto. Os vizinhos disseram que ele morreu de medo, assombrado pelos espíritos daqueles que ele havia maltratado em vida. A casa continua lá, os monturos, como diz meu tio. Ninguém quer comprar, virou um lugar assombrado e amaldiçoado. Meu nome é Jairo, e moro em Salvador, Bahia. Minha história começa muito antes de eu nascer, com minha avó, Dona Santinha. Ela nunca gostou da minha mãe, Adriana, e a colocou para fora de casa quando ela tinha apenas 13 anos. Sem ter para onde ir, minha mãe começou a trabalhar como doméstica na casa de uma madame rica. Foi lá que ela conheceu meu pai, o filho da madame. Meu pai, Carlos, não era um homem bom. Ele tratava minha mãe com desprezo e violência. Mas o que minha mãe não sabia era que Dona Santinha, minha avó, estava por trás de muitos dos infortúnios que ela enfrentava. Dona Santinha, chamo ela assim, porque ela nunca admitiu que seus netos a chamassem de vovó, praticava bruxaria, e usava seus feitiços para tornar a vida da minha mãe um verdadeiro inferno. Quando eu nasci, as coisas só pioraram. Meu pai faleceu em um acidente misterioso, e minha mãe teve que voltar a trabalhar e estudar para nos sustentar. Minha mãe teve 3 filhos com ele, sendo Ana Clara caçula. Com o tempo, ela encontrou um novo amor, um homem gentil chamado Marcos. Mas Dona Santinha não estava disposta a deixar minha mãe ser feliz. Ela intensificou suas práticas de bruxaria, e eventos estranhos começaram a acontecer. Aparelhos eletrônicos quebravam sem explicação, e minha mãe sofria de paralisia do sono, sempre sentindo a presença de entidades sombrias ao seu redor. Eu e meus irmãos começamos a ter ataques de sonambulismo, andando pela casa como se estivéssemos possuídos. Vozes nos chamavam de lugares aleatórios, e doenças inexplicáveis nos afligiam. Durante os episódios de paralisia do sono, minha mãe sentia uma presença sombria e opressora no quarto. Ela descrevia a sensação como se algo estivesse sentado em seu peito, dificultando sua respiração e deixando-a completamente paralisada. Essa entidade, que ela chamava de sombra, parecia se alimentar do medo e da angústia que causava. Minha mãe via sombra como uma figura alta e encapuzada, com olhos vermelhos brilhantes que a observavam fixamente. Às vezes, ela ouvia sussurros incompreensíveis, como se a entidade estivesse tentando comunicar algo terrível. Esses sussurros ecoavam pelo quarto, aumentando a sensação de terror. Em uma noite particularmente horrível, minha mãe acordou paralisada e viu sombra se aproximando lentamente. Ela sentiu um frio intenso e uma pressão esmagadora em seu peito. A entidade estendeu uma mão esquelética e tocou seu rosto, deixando uma sensação de queimadura. Quando finalmente conseguiu se mover, minha mãe encontrou uma marca vermelha onde a entidade a havia tocado. Esses episódios de paralisia do sono eram frequentes e sempre acompanhados por essa presença maligna. Minha mãe acreditava que sombra era uma manifestação dos feitiços de Dona Santinha, sua mãe, uma forma de continuar a torturá-la mesmo à distância. A ciência explica a paralisia do sono como um transtorno em que a pessoa não consegue se movimentar ao acordar, frequentemente acompanhado de alucinações visuais e auditivas. No entanto, para minha mãe, a experiência era muito mais do que uma simples explicação científica, que era um verdadeiro pesadelo vivido. Os ataques de sonambulismo que eu e meus irmãos enfrentávamos eram aterrorizantes. Durante a noite, sem qualquer aviso, um de nós se levantava da cama e começava a andar pela casa, como se estivéssemos em um transe profundo. O mais assustador era que, mesmo com as portas trancadas, conseguíamos sair de casa. Parecia que algo ou alguém estava nos guiando, abrindo as portas para que pudéssemos vagar pela noite. Uma noite, minha irmã mais nova, Clara, desapareceu.
Acordamos e percebemos que ela não estava em sua cama. Procuramos por toda a casa, mas não a encontramos. Desesperados, começamos a procurar nas ruas próximas. Horas depois, recebemos uma ligação da polícia. Clara havia sido encontrada em um parque do outro lado da cidade, descalça e confusa. Ela não tinha ideia de como havia chegado lá. Esse incidente foi o ponto de virada para nossa família. Minha mãe decidiu que precisávamos de ajuda profissional. Fomos a um psiquiatra, que nos diagnosticou com um distúrbio do sono e prescreveu medicamentos pesados para nos ajudar a dormir. Os remédios incluíam antidepressivos sedativos como a mirtazapina e a trazodona, que são conhecidos por ajudar a melhorar a qualidade do sono. Esses medicamentos nos deixavam sonolentos e, finalmente, conseguimos ter noites de sono mais tranquilas. Apesar dos remédios, a sensação de que algo sombrio estava nos observando nunca desapareceu completamente. Minha mãe continuava a sentir a presença da entidade durante seus episódios de paralisia do sono, e nós ainda ouvíamos vozes e ruídos estranhos pela casa. Marcos vivia desempregado, mas sempre buscava trabalho, a gente via que ele se esforçava. Mas o pior acontecia com nós 4. Minha mãe, eu e meus irmãos. Desesperado, falei à minha mãe sobre o que estava acontecendo. Ela decidiu que era hora de confrontar sua mãe. Fomos até a casa dela, uma velha casa de madeira no meio do mato. Quando chegamos, encontramos minha avó em um transe, cercada por velas, símbolos estranhos e animais mortos. O cheiro era como se estivéssemos num cemitério a céu aberto. Minha mãe e minha avó brigaram feio. Minha mãe exigia que parasse com a bruxaria. Dona Santinha apenas riu, uma risada fria e cruel. Vocês nunca vai ser feliz, Adriana. Você acabou com a minha vida. Eu nunca vou deixar você ter paz, maldita, ela disse. Eu amaldiçoei você e sua família, e vocês sofrerão até o fim dos seus dias. Minha mãe, em um ato de desespero, pegou uma das velas e jogou no chão, iniciando um incêndio. A casa começou a pegar fogo rapidamente, e nós corremos para fora. Enquanto a casa ardia em chamas, ouvimos os gritos de minha avó, mas não podíamos fazer nada para salvá-la. Depois daquela noite, as coisas começaram a melhorar. Os eventos estranhos cessaram, e minha mãe finalmente encontrou a paz ao lado de Marcos. Marcos não só conseguiu um trabalho, como hoje é um gerente e trabalha há anos lá. Mas eu nunca esquecerei os horrores que enfrentamos, e a lembrança de minha avó, com sua inveja sombria, ainda assombra meus sonhos. Após o incêndio, minha avó não conseguiu escapar das chamas e foi consumida pelo fogo. Seu corpo nunca foi encontrado, e muitos acreditam que ela pereceu naquela noite. No entanto, alguns dizem que seu espírito vingativo ainda ronda a velha casa, buscando vingança e tentando continuar sua maldição sobre a família. Minha mãe e eu tentamos seguir em frente, mas a lembrança de Dona Santinha e seus feitiços sombrios nunca nos deixou completamente. Às vezes, ainda sentimos uma presença estranha, como se ela estivesse nos observando, esperando o momento certo para retornar. Mas também acredito muito em Deus, e dele vem nossa libertação de todos os males da terra. Obrigado por ouvirem meu relato.